Jesus, amém? Amém. Você sentar, irmãos. Glória a Deus. Quero dizer aos amados irmãos que existem coisas que nós fazemos, repetimos a coisa, e que, por uma questão mecânica, a gente não tem nenhum sentimento que possa trazer uma alegria, uma satisfação maior. Então eu quero dizer aos amados irmãos que o ministério que Deus tem nos dado é um ministério de muita glória, no sentido de que cada vez mais Deus quer que nós venhamos, demonstrar que nós estamos vivos, mas vivos e vivos. E que Deus está requerendo de nós que nós possamos ter grandes obras, grandes avivamentos. Eu estava com outra palavra no meu coração, na casa, né? E aí eu ia falar sobre uma palavra lá em Saul, no rei Saul. E o Espírito falou para mim, não. Pega o texto em que Paulo fala esquecendo-me. Aí eu fui fazer o que o Espírito me deu a direção. O que eu quero dizer aos amados irmãos? Que eu não venho aqui fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade de Deus. E de tudo que foi falado aqui, em resumo, dos louvores, não todos, mas todas as participações, nós falamos indiretamente de um único assunto. Nós falamos do que incomoda muito a Deus. Um dos assuntos que incomoda a Deus há 2000 anos, acerca da obra de Cristo. E o outro assunto que incomoda há 5000 anos, esse fala acerca de Deus. Então eu estou querendo dizer para os irmãos que uma das coisas que mais incomoda a Deus e traz resultados muito desagradáveis é a fraude sentimental. Por que eu estou querendo dizer isso, irmãos? Porque quando nós olhamos para os esforços daqueles que estiveram pregando, daqueles que estiveram ensinando, o que mais eles desejavam não ser é uma fraude. Porque você imagina que a fraude sentimental é você declarar para o outro aquilo que não é verdade. Você diz que ama Jesus, você sabe que muitas ferramentas você tem dentro da igreja, você pode fazer, você pode reunir, você pode renunciar, mas você não faz. Eu quero dizer que há da parte de Deus uma indignação. Nós avançamos muito, aprendemos muitas coisas, mas eu sinto uma instabilidade dentro da igreja. Porque, irmãos, o que eu quero ver, e assim acho, primeiramente, Deus também quer ver, que você venha se desvencilhar dessa coisa, como pregou, ensinando muito gloriosamente, pegou, trouxe o conselho do presbítero Douglas, era acerca de você ser ou não ser. Porque o problema não é a questão de você pecar e pedir perdão, porque possa ser que Deus perdoe, possa ser também que Ele não perdoe. O problema é você se incomodar em você ser algo que é algo fraudulento, algo que não é verdadeiro. Porque há 5.000 anos atrás os judeus foram lá fazer declaração de um Deus, como foi pregado aqui nos dias de Moisés, de um Deus que estava mentindo aquilo. E nos dias de hoje, quando você também não tem o devido temor e a devida, reverência, você está se tornando uma pessoa que é uma fraude. Uma fraude pode orar, uma fraude pode jejuar, pode dizimar, mas é uma fraude. Mas por quê, pastor? Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Filipenses. Glórias a Deus. Capítulo 3, verso 13. Vou ler do verso 13 até o verso 16. Todos encontraram? Amém. Todos encontraram? Amém.
Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim, então prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, temos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto vos esclarecerá. Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Repita comigo. Todavia. 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 Andemos de acordo. Andemos de acordo com o que já alcançamos. com o que já alcançamos. Amém. Não. Prontamente corrigíveis, porque você está ao alcance de realizar algo que está perto de você. Espiritualmente, os irmãos sabem que a palavra de Deus é uma palavra que ela é infalível. Aleluia. E por que ela falha na vida de muitas pessoas? Paulo está nos trazendo uma palavra que ele está centralizando a relação dele com a pessoa de Cristo Jesus. Aleluia. Então, quando ele diz, esquecendo das coisas que vão ficando para trás, ele começa a ver que ele teve conhecimento, sustentou inúmeras coisas, que na verdade não passavam de esterco, de coisas desprezíveis, mas que estavam na vida dele. Então ele resolveu esquecer, ele resolveu colocar um ponto final. Aleluia. Nossa vida, irmãos, nós temos uma obra gloriosa da parte de Deus, em que nós precisamos entender a pessoa de Deus para você alcançar, não ouvir centenas e milhares de pregações, mas alcançar o alvo. Aleluia. Jesus Cristo é uma pessoa viva. Você não está falando de um morto, está falando de uma pessoa que está viva, sentada ao lado de Deus. É um Deus. Glórias a Deus. E quando na verdade nós escolhemos algumas alternativas erradas, errôneas, irmãos, você coloca um tempo na sua vida que é um tempo morto, em que você subjuga que o tempo de Deus vai chegar. Então você prefere orar do que deixar, na verdade, abandonar o estado de ser um homem ou uma mulher classificado ou classificada como uma fraude espiritual ou um estelionato espiritual. Nós sabemos, irmãos, que o estelionato é uma falsificação. E quando nós não amamos a Cristo, não entendemos a elevada estatura de Cristo Jesus, não entendemos a magnífica obra de ser o Filho de Deus, de ser uma pessoa que é riquíssima, se tornou pobre e veio rebaixado num corpo de um homem sujeito a pecados, a mentiras e outras coisas mais, mas a Bíblia diz que ele foi concebido fora do pecado, foi concebido pelo Espírito Santo. Ele se sujeitou a inúmeras coisas que nós já ouvimos inúmeras vezes, morreu na cruz e nunca, nenhum homem ressuscitou, nunca. Na vida inteira, nunca houve um homem, Aleluia. senão Jesus, que ressuscitasse ao terceiro dia. Aleluia. Quando nós estamos numa situação de nostalgia, a nostalgia é alguma coisa que você lembra, mas ela não é algo que seja puro, porque a nostalgia sempre envolve alguma obra de corrupção, alguma obra de pecado. Mas quando você tem saudades, é uma obra pura, que tem raiz, e você tem um sentimento puro.
espiritualmente, lembrar de Cristo, ele é uma pessoa. Ele não é um personagem religioso, ele é uma pessoa. Aleluia. Paulo entende claramente porque está falando para que os discípulos aqui, supostamente, né, a fazer na cidade de Filipe, os filipenses, ele está dizendo bem claro, esquecendo das coisas que ficam para trás. Paulo tinha inúmeras coisas, muito mais do que eu e você. É verdade, sim. Paulo era um cidadão judeu, você sabe, para quebrar o entendimento de um judeu é algo muito difícil, só um Deus. E conforme nós sabemos, ele era da linhagem de Benjamim. Paulo não era um judeu comum. Paulo era um judeu que conhecia muito a obra em que houve a fundação e que é a origem da nossa fé cristã. Mas Paulo resolveu esquecer tudo aquilo que aprendeu no judaísmo. E Paulo então coloca o alvo, Jesus Cristo. Quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de uma vida paralela em que nós não vamos precisar, na verdade, morrer para alcançar a salvação. Estou dizendo que você, quando morre para Cristo, os próprios sinais paralelos que vão ser dados na sua vida, você entende claramente: o Senhor Jesus está na minha vida. E por que eu digo isso? Nós vimos uma estreia, acredito que foi a estreia da Gabi, trazendo um verso da palavra. Você viu a precisão, você viu a segurança, a convicção da leitura. E hoje me parece que foi o primeiro dia aqui na igreja. Isso é lindo, extraordinário, magnífico. Eu fiquei muito alegre, creio que os irmãos ficaram, glória a Deus. Só que tem, irmãos, que nós, quando vemos alguma coisa da parte de Deus, nós temos que entender que é algo que tem que ser realmente verdadeiro. Em muitas orações você não deve pedir isso ou aquilo, você deve pedir para você ser verdadeiro ou verdadeiro. Senhor, eu oro, mas não tenho esse sentimento. Paulo aqui está defendendo não só a questão de conhecer a Cristo, como também o desejo de replicar para aqueles que estão ouvindo. O que eu desejo da paz dos irmãos é que os irmãos entendam que todos nós temos a possibilidade de conhecer a Cristo muito mais do que conhecemos hoje. Mas qual é o problema, pastor? Irmãos, nós temos um intelecto em que você sabe quando você faz mais e quando você faz menos. A queixa principal de Paulo é que eles só pensavam nas coisas que são da terra. Nós não podemos associar que tudo Deus tem que nos abençoar, porque você olha para Deus te ajudar, imediatamente você está pedindo para Deus abençoar o seu trabalho. Parece que é uma coisa combinada. Se Ele não me der saúde, não abençoar meu trabalho, não abençoar meu casamento, bom, é um clichê. Mas por que você não pede para Ele abençoar a sua relação com Cristo, que você mesmo sente que é uma fraude? Ou seja, não sei se é uma fraude a 30%, 50%, 100%, mas você sabe o que é. Mas por que é uma fraude, pastor? Irmãos, quando nós não temos uma situação de conhecimento, nós falamos muitas coisas que não deveriam ser faladas, porque não temos o conhecimento. Então, quando você vê um homem selvagem, um homem que não é batizado, um homem que não conhece a Deus, para mim é normal que ele fale palavrão, que ele tenha 10 mulheres, que ele saia com homem, com mulher, com tudo errado. Para mim é uma coisa normal. Mas como assim? É uma coisa normal. Porque aquele homem não tem vida com Deus, e tudo que possa ser suscetível àquele homem, seja uma influência diabólica ou os demônios, você que vai cair na vida dele ou dela. Para mim é uma coisa natural. Mas se eu olho, por exemplo, para um animal, e eu vejo que aquele animal é selvagem, eu já não vejo tanta malignidade, porque eu estou vendo o natural de um animal selvagem.
Agora, o animal está selvagem, mas alguém resolve, com todo amor, com todo carinho, domesticar aquele animal. Então, um cavalo nasce selvagem. Ele vai demorar 3 anos para alguém montar nele, pela formação dos ossos, para ele não ficar torto. Ele ainda é uma criança, um adolescente, aquele cavalinho. Alguém fala, vamos tirar 3 anos, a gente vai começar a mexer com ele. Porque os ossos já estão formados e nós vamos domar esse cavalo. Nós sabemos que por mais que ele seja redomão, ou seja, não queira aceitar muita doma, ele vai ser um cavalo que alguém vai ter coragem de montar nele. Mas ele tem uma qualidade animal e racional. Quando Paulo está pregando para os filipenses, Paulo está vendo que a igreja precisa tomar forma de uma obra divina, que assista mesmo a Deus. Então, quando você entra na igreja, às vezes você se preocupa em orar, às vezes você se preocupa em jejuar, o que não está errado. Nem orar, nem jejuar, não há nada de errado. Mas, irmãos, mudar de vida está ligado a um julgamento pessoal que você faz. E você está vendo que não faz sentido você ficar orando 50 anos para ser batizado no Espírito Santo, 20 anos para ter uma visão, 10 anos para ser arrebatado. Eu não quero me colocar como exemplo. Esse lugar aqui é o lugar para exaltar e engrandecer a pessoa de Cristo. Hoje eu tenho Cristo aqui na vida da irmã Gabriela, inicialmente. Glórias a Deus. Algum tempo atrás eu não vi ela com essa fome nem com essa sede. Glórias. Isso não é obra de homem. Aleluia. Isso é obra de um Deus que coloca sede espiritual e faz você andar Aleluia, Jesus. e buscar a Deus com entendimento. Bom, mas o que eu vou pastor, vou presbítero? Não, nenhum dos dois. O Espírito Santo de Deus começou a formar o entendimento intelectual, cognitivo, que ela leu rápido e não ficou titubeando, nem engasgou, foi embora. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Hoje foi o primeiro dia. É verdade. Qual é a expectativa nossa acerca de Deus na vida dela? A força iniciada tem tudo para voar. Glórias a Deus. Aleluia. Paulo está dizendo que os irmãos de Filipenses, eles não estão ainda convictos que precisam esquecer as primeiras coisas, uma vez que eles eram judeus, e que tem que esquecer todos os ensinamentos que foram dados a eles. Então, quando nós olhamos a formação da palavra, nós observamos que a idade espiritual ela é alcançada quando você realmente tem propósito de ser um homem de Deus, porque Deus diz na sua palavra que Jesus se manifesta à pessoa da igreja. Então, muitos islâmicos, muçulmanos, já tiveram sinais de Deus. Mas como assim eles, como islâmicos? Irmãos, há momentos que você é tão sincero, mas tão sincero, que Deus considera, como disse a nossa amada irmã Laura, um coração contrito. Coração contrito é uma pessoa verdadeira que ela tem um alvo. Qual é o alvo? Eu preciso me libertar dessas influências malignas. Você tem para reconhecer que você tem influências e você precisa se libertar disso. Mas qual é a razão? Eu olho para Deus, eu vejo um tanto que eu sou bem preguiçosa. Eu até oro, eu jejuo. Mas quando tem alguma convocação, eu sou a primeira a sair. Sábado eu tenho isso, domingo eu tenho aquilo, e não venho. O que você entende, você olhando para você, sabendo que você vê na Escritura, esquecendo das coisas que ficaram para trás? Deus está dizendo o quê? O preguiçoso tem que esquecer. Porque é uma palavra condenatória na palavra de Deus que diz: o preguiçoso vai se ter com a formiga. Ou seja, Deus vai falar: olha a formiga, o tamanho que ela é. Olha a organização, olha a administração. A formiga trabalha de dia e de noite. A formiga não tem intelecto
um inseto, e todos dizem que é um inseto racional. Olha como ela trabalha, e olha quem você é, portador de raciocínio cognitivo. Então o próprio Deus está dizendo para você: você não tem vergonha de ser preguiçoso. A formiga levanta 10 vezes mais, eu não sei, 20 vezes mais do próprio peso. E a formiga está fazendo o trabalho dela. Você é a imagem e semelhança de Deus. Tem cognitivo racional, tem QI elevado, tem discernimento, tem o Espírito Santo de Deus. Será que você não vai conseguir se livrar de ser uma fraude espiritual? O que Paulo está mostrando aqui é que nós temos a oportunidade de entender o que é a soberana vocação. Quando alguém tem a soberana vocação, tem o chamado de Deus. Deus convidou a irmã Cleane para ela ser uma serva de Deus, uma mulher de Deus. Deus não chamou ainda a Cleane para ser uma levita, para ficar cantando aqui, cantando em casa e cantando em todo lugar, com todo respeito. Não chamou. A vocação é um convite, é um chamado divino. Então, quando você fala em vocação, é um convite do Criador Deus que Ele faz para você e para mim e para todos nós. Estou te convidando. Para quê? Para você servir a soberana obra de salvação da pessoa do meu Filho Jesus. Mas peraí, é um fantasma? Não. É uma religiosidade milenar? Também não. Estou te chamando para você servir uma pessoa real. Jesus Cristo não é uma história que você ouviu. Jesus Cristo não é um processo arqueológico, um processo de intelectualidade religiosa. Não é isso. Jesus Cristo é uma pessoa. E como ele se materializa? Quando você entende que você não pode, como homem ou como mulher, ser uma fraude. Pastor, como é que eu sou uma fraude? Paulo está dizendo aqui, irmãos, de forma bem clara. Eu vou ler para os irmãos. Ele está dizendo assim: irmãos, quanto a mim, 3:13, quanto a mim, não julgo, quanto a mim, não julgo haver alguém alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Irmão, você esquecer não é uma coisa fácil. Porque algumas coisas estão vivas dentro de você, e você tem alguns projetos pessoais de corrupção que você sabe que tem que esquecer. Porque muitas coisas que estão conosco, elas pertencem ao mundo. Qual é a saída para você não ter uma reflexão de qual é a finalidade de esquecer? Porque a pessoa que traz uma lembrança sobre a vida dela, ela traz muitas coisas mundanas que são reprováveis, rejeitadas por Deus. Qual é a saída? Tem que esquecer. Há algumas que não esquecem o trejeito do mundo, e elas trazem o trejeito do mundo para dentro deles. Assim como os homens. Os homens têm um hábito no mundo muito comum de passar uma bolsa. Se ele vê que é interessante, ele disfarça aqui. Quando ela vai passar assim, ele vai assim. É um hábito que deve ser esquecido. Por quê? Se ele faz assim, é um hábito comum entre os homens mundanos. É verdade. O que ele está querendo olhar? Alguma coisa que tem interesse para a carne dele, pela questão consecutiva dos fatos que não devem ser replicados. Às
negativo. A pessoa olha para ela e diz, para mim não interessa nelas em nada. Elas fazem assim, ó. Elas aprenderam aquilo desde pequenininhas, eu acho. Você olha para elas, você acha que ela está querendo ser assim, você está interessado. Como se fosse um negócio do outro mundo, não é nada. E entre elas chegam numa festa, num aniversário, elas olham a outra de cima e embaixo. Meu Deus. Isso é maligno. Paulo está dizendo, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Então tem muitas coisas malignas que você pensa que elas estão implícitas e que foram embora da sua vida, não foram. Meu Deus. Qual é a indignação que nós temos com a palavra? Paulo começa a dizer que você tem que esquecer isso, porque faz parte de uma vida reprovável, em que você vai continuar sendo uma fraude. E quando você entende por que você é uma fraude, para que essas coisas saiam da sua vida, você tem que ter uma determinação. Eu me lembro que quando Deus me chamou, eu estava encharcado de coisas erradas. Eu tinha negócios e mais negócios, cartão de crédito sem limite. Às vezes a gente vai uma ignorância tão grande, isso nem tem um tempo atrás, não é como hoje. Eram raríssimas as vezes que eu não estava com 4, 5 mil no bolso. Era muito raro. E quando não, trazia um pacotinho de $1.000, $1.500. Era assim normal. Mas nada disso trouxe a minha libertação, muito pouco a minha satisfação, muito mais a minha satisfação com Deus. Isso nunca me trouxe satisfação, muito pelo contrário. Eu era apanhado, volta e meia, em um laço. Porque eu era uma fraude. E eu queria de forma fraudulentamente. Eu falava que amava Deus, que eu cria em Deus. Meu Deus. Eu ia ter algumas vigílias em algumas consagrações. Mas eu era uma fraude. Enquanto eu era uma fraude, eu nunca expulsei um demônio sequer, nunca tive uma visão, nunca fui arrebatado, nunca vi nada, irmão. Mas um dia eu comecei a ver a realidade de Deus e eu falei silenciosamente para mim, eu vou deixar de ser uma fraude. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu comecei a observar que não só eu, mas todos que estão dentro da casa de Deus podem começar e botar um ponto final. Eu sou uma fraude, porque eu cuido das coisas de casa como se essas coisas fossem eternas. Eu quero minha casa limpa, mas limpa, tudo assim, não dá mais. São coisas passageiras. Meu Deus. Uma pessoa que tem uma vida de um interior fraudulento com Deus, mas não é fraudulento com as coisas terrenas. Quem está entendendo de Deus? O que Deus está querendo nos dizer que é tudo tão perto. De você ser um homem tão usado, mas tão usado. De você ser uma mulher tão usada. Mas uma coisa tem que ser colocada. Você tem que esquecer definitivamente como Paulo fez. Paulo não entendeu quando eu tenho pai, tenho mãe, tenho família judia. Mas daí, Paulo, eu vou esquecer tudo isso. Glória a Deus. Mas por que esquecer? A fraude é uma falsificação. Você vê que alguém que toma o patrimônio de alguém fraudulentamente, ela rouba. Então aquele patrimônio, aquele valor, aquela espécie, cai na conta dele por meio de uma fraude, de uma obra de estelionato. Meu Deus. Quando você tem um sentimento por Cristo, eu não sei se você observou, eu tenho mandado algumas mensagens, e depois que me dá uma revelação, eu escrevo. Quando eu escrevo, eu não estou escrevendo porque eu acho bonito escrever, não. Estou escrevendo porque Deus me deu uma revelação no banheiro, no quarto ou na sala. Glória a Deus. E aí eu moldo e tento fazer você entender o que Deus está me dando. Glória a Deus. Há uma lógica. Hoje eu falei sobre que aquele que mais semeia é aquele que mais colhe.
Nada. O que você faz? Nada. A Bíblia diz que aquele que semeia pouco, pouco se fará, vai colher quase nada. Deus é uma pessoa mais explícita, mais gloriosa. E se alguém diz assim, pastor, é aquela música aqui, que Deus não se explica. Não, Deus se explica para mim tudo. Deus é a pessoa mais explicada que você pode procurar na Bíblia, é a pessoa que mais se explica. É verdade. Aleluia. Nada disso que ele não se explica, para mim é tudo explicado. Aleluia. Quando você olha para Paulo está indignado que é necessário esquecer, é necessário você entender que Deus tem o maior processo de inteligência, capacidade soberana divina. Você tem que ver Deus como uma pessoa mais perfeita, mais gloriosa, que pode mudar a tua vida em 10 segundos. Aleluia. Talvez você tenha uma atração para a inteligência artificial. Talvez você ache que Deus é mais atrasado do que irmão. Deus é a pessoa mais moderna do mundo. Aleluia. Eu não estou falando poética, eu estou falando de realidade, só que você não vê. Você está achando talvez que a inteligência artificial aquilo não tem nada de moderno. Oh, aleluia. Não é nada, aquilo perto de Deus não é nada. Aleluia. Por que não é nada, pastor? Irmãos, aquele procedimento, ele tem coisas que até interessam, mas o caminho está elevado de corrupção, de imundície, de podridão. É um caminho contaminado. É claro que pode alcançar o objetivo de alguns conhecerem a Deus, conhecerem pela palavra, e outro lado, uma oração. Mas eu sinto plenamente, irmãos, se você não fizer um tráfico, pagar, o interesse é pequeno. Você acha que eu não sei que eu posso pagar? Claro. Mas quando Paulo fala esquecendo-me, ele está fazendo alusão de que as pessoas, elas, por não terem uma fé voltada em repudiar uma fraude, uma fé voltada em repudiar a fraude, elas vão se perdendo. Meu Deus. Você deve entender que Deus é uma pessoa perfeita para te ajudar, para te abençoar, para te curar, para te salvar. Irmãos, em um dia, eu já falei isso 200 vezes, vou falar para você. Eu nunca pedi para Deus me fazer curado de hoje, não. Em um dia eu orei. E a minha cura está vindo assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a quem eu atribuo isso? Entendo que ele achar que eu devo permanecer aprendendo dele nessa situação, eu tenho que ficar. Mas de onde eu tirei isso? Quando Jesus Cristo ficou aprendendo mais de Deus, de 9 da manhã até as 3 horas da tarde, em nenhum momento a Escritura diz: me tira daqui, estou doendo, estou com dor. Pai, me tira daqui. Em nenhum momento ele falou isso. Ele ficou ali até a morte. Aleluia. Eu não estou na coisa, irmãos. Não estou com a mão presa, nem estou com o pé preso, nem estou com uma coroa de espinho para ficar orando e pedindo para ele: me cura. Não, não. Deixa até onde estou quiser. Aleluia. Você tem que entender que nós precisamos deixar esse estado de fraude. Porque, irmãos, eu vejo uma coisa muito gloriosa que Deus me deu. Eu não sei se os irmãos já viram, não pelo lado maligno, mas pelo lado selvagem. Há uma espécie de galo que, quando ele pega uma briga, ele desde pequenininho, eles nascem com 1 mês de vida, 1 mês e meio de vida. Essa qualidade de galo, ela é tão valente que ele já quer brigar um moço sem ter feito nada, pelo instinto dele. Então ele já é brigador desde nascido, praticamente. Pequenininho, ele já é brigador. O que eu quero dizer a você, quando você nasce da água do Espírito, Aleluia. você vira uma pessoa tão consciente, Oh, glória a Deus. você tem que ser brigador. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Quando eu falo de Deus, meus irmãos, eu não acho, eu tenho certeza que quando o homem é brigador, não é uma mulher brigadora,
brigadora é muito perigoso. Você acha que eu estou pregando aqui? Você acha que eu não sou suscetível a ser derrubado pelas trevas? Irmão, eu não acho, não. Eu tenho certeza. O que eu quero passar para você é que você precisa ser brigador de natureza. Aleluia. Paulo, ele está explicando que aqueles que não são brigadores, eles se tornaram inimigos da cruz. Paulo está dizendo, olha, alguns deles chegam até a chorar, mas são projetos fraudulentos, um estelionato. Você consegue entender, irmãos? Quando você não ama a Deus, é fazer uma oração sincera e dizer, Senhor, eu estou na igreja. Meu Deus. Eu não consegui amar a Deus como eu devo amar. Eu não consegui amar a Cristo, não consegui ver a obra, a grandeza, a estrutura, eu não consegui. Então eu faço muitas coisas errôneas. Por quê? Porque eu ainda sou uma fraude, Senhor. Não é que você não tenha crescido, é que você prefere, muitas das vezes, prefere ter um conforto. Quando Deus me chamou, eu tinha um dom em que eu só falava uma língua estranha. Mas eu ouvi o meu pastor falando um monte de línguas estranhas, interpretava e falava. E eu comecei a orar a Deus, eu falei, Senhor, se alguém está pobre espiritual, sou eu. Eu não vejo nada na igreja. Eu não tenho esse sentimento de gostar de Deus. Você sabe que eu tenho facilidade mais para cair do que ficar em pé. Mas eu dizia que amava a Deus, cantava a Deus. Eu vi a irmã Laura cantando, vencendo vem Jesus. Eu falei, eu canto assim há mais de 40 anos, meu Flávio. Vencendo vem Jesus. Mas o que mais marcou na minha vida, como o Paulo está marcado aqui nessa palavra, ele está dizendo aqui para duas classes de pessoas: aquele que até chora, mas ele é inimigo da cruz, porque ele é uma fraude. Meu Deus. Que se tem muitas igrejas que não tem nenhum poder, a irmã Laura está dizendo, Deus quer o poder, quer a unção, quer aquilo que ele quer. Aleluia. A história de Deus, irmãos, é o sucesso de todo homem, de toda mulher, de toda Aleluia. eu não tenho prazer em que você seja um homem, como disse o presbítero Douglas, um homem manco espiritualmente. Meu Deus. Eu chegar para você em 5 anos, tá aí, irmã? Oh, Batizada? Ainda não. E aí, irmã, desses alguns sinais de Deus também? Irmã, a senhora tem assiduidade na igreja? Não, pastor, às vezes eu falto, às vezes não venho, mas, tipo assim, não tem nenhuma importância. meu Deus. Toda pessoa que não é brigador, como eu falei, de um espírito selvagem, que há no galo, ele já nasce brigando por natureza, ele não está ganhando nada no sentido, ele tem um instinto que é brigador. Jesus Cristo ele tem um instinto de vencedor. Aleluia. Quando ele desceu, todo mundo queria bater, fazer acontecer. De repente ele se ocultava, passava para lá. No último dia, eles fizeram a farra do boi, permitido por Deus na vida dele. Mas depois que ele se assentou ao lado de Deus, acabou. Você tem que esquecer as coisas que ficam para trás e entender que nós não temos um Deus injusto em que vai levar 10 anos para te dar uma revelação, um arrebatamento. Ninguém leva 20 anos para receber uma visão, uma revelação, a não ser o moço que me parece que era judeu, porque Jesus só foi em cima dele, que a Gabi falou hoje. 38 anos em pecado. Meu Deus. Irmão, você acha que Deus vai deixar você 38 anos dentro de uma igreja? Você sem alcançar nada? Deus não tem culpa de nada, você que não está alcançando nada. Meu Deus. Deus não tem culpa de nada, de você não ver, de você não ser nada. Deus não tem culpa. Quando eu estava bem amassado, bem macetado espiritualmente, Deus me amassou tanto que eu passei acho que uns 2 anos talvez sem saber o dia, o mês, a hora.
Mas eu entendi que eu tinha que ficar aos pés de Deus. Aleluia. Fiquei preso solitariamente, Glórias a Deus. em liberdade, mas preso. Eu perguntava para os outros, mês hoje? Às vezes eu pensava que era setembro, e o negócio estava em dezembro, janeiro, não tinha noção. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que é muito importante você entender que há necessidade de você colocar um sentimento no coração de que no céu não tem nenhum bobo. Meu Deus. Não existe nenhum bobo, nenhuma tolerância que você possa pensar que vai pedir perdão. Eu quero dizer para você o seguinte: dentro de nós, no meio de nós, quaisquer coisas que estejam erradas, eu não preciso nem orar. Não preciso nem orar. Senhor, tira, não preciso nem orar. Por quê? Porque eu sei que Ele tira. Eu não preciso nem dizer, o irmão está assim, né, irmãos? Ele está pecando, ela está pecando, ela não. Irmãos, Deus é real e justo. Eu sei o quanto Deus já me penalizou. De eu ficar um tempão sem ver nada, um tempão sem sentir a presença. Mas Deus está errado? Não. O que eu quero que você leve para casa. Olha aqui no verso, capítulo 3, vamos aqui, presta atenção aqui, por favor. Olha o que Paulo está dizendo, por que dessa importância de você esquecer as coisas. No capítulo 19, no verso 3, 19, verso 19, diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só pensam e se preocupam com as coisas terrenas. Meu Deus. Irmão, esquece um pouco a coisa terrena, que Deus não vai deixar você passar fome, não vai deixar você em aberto nos seus compromissos. Você precisa entender que as coisas do reino de Deus são colocadas de uma forma ordinária. Eu disse aos amados irmãos que um dia eu não tinha nada, mas já visto que eu ia para uma igreja, os irmãos tinham um monte de dons, e eu sentado. Na época eu era do Paraguai, sentadinho de calça jeans, camiseta. Eu vi aqui um rapazinho novo, era usado. Uma irmã nova, era usada. Eu fiquei 1 ano, 2 anos. Eu cheguei a pensar, não é possível, deve ser mentira, né? Porque... Mas enquanto eu estava com aquela vestimenta, e como disse muito bem o presbítero Douglas, não é que a vestimenta Deus está mandando que eu toque, é que quando você presta serviço para Deus, o serviço é elevado. Mas quando você é uma fraude, você não consegue isso. O presbítero viu que não é a saia longa que vai mudar nada, é que nós temos entre nós uma natureza caída. Então, por qualquer coisinha que o homem vê dentro da igreja, por natureza, ele acende a libido dele. O que a gente faz? A gente cobre a natureza, cobre o homem, e a libido fica mais aquietada. Aleluia. Quando eu comecei a ver que eu não tinha nada, eu falei, não é possível. Eu ia numa igreja, os irmãos eram usados, as irmãs, e em outras, só eu que não fui usado, não, claro. Eu falei, tem uma coisa errada comigo? Fala que tinha. Eu era uma fraude. Meus pensamentos eram de um fraudulento cristão. Meu Deus. Eu era uma fraude. Aí no dia que eu peguei firme, eu comecei a dizer para Deus: Deus, eu vou ser um homem de Deus. Eu comecei a cortar tudo que eu fazia. Eu era mentiroso. Botei um ponto final para encarar qualquer demônio hoje que eu não sou mentiroso. Glórias a Deus. Eu coloquei ponto final em várias coisas, porque eu era uma fraude. Glórias. E hoje eu vejo que quando a pessoa me fala muito tempo, tem alguma coisa errada. Por quê? Deus não é injusto. Ele batiza, Ele dá sinais, Ele dá notícia, Ele dá sonho, Ele dá visão, dá revelação. Mas nós não sei quantas visões eu tive até hoje. Se Deus chegar para mim no meu julgamento, você sabe quantas visões você teve? Senhor, eu tive muitas visões. Inclusive eu tive uma visão de que quando eu chegava na plataforma, o Senhor me dava
um momento com a mão, e o Senhor falava, vai pegar a minha justiça. Eu desci aquela rampa, parecia uma rampa que tem lá no Rio, em que os homens saltam de asa delta. Então a rampa é quase 1 quilômetro. E eu vi direitinho do Rio olhar para o lado para ver o que eles tinham. Um céu, eu não consegui. Tipo assim, entrou uma mão e falou, vai! Pega a minha mão. Eu tentei olhar, não consegui. Mas o que eu fiz para encerrar para vocês? Nós vamos para casa. Eu coloquei um propósito humano de buscar a Deus. E está escrito no livro da vida. 1 ano consecutivo. Eu fui buscar a Deus todos os dias. Uma vez ou outra, a Rosângela me acompanhava, ela também não tinha condições, eu levava o Lucas, uma vez eu levava a minha mãe, mas 90% dos dias ou mais, eu não faltei. Aliás, eu fui todos os dias, estou dizendo que eu estivesse aqui sozinho, eu ia tranquilamente, mas eu vi que eu abandonei o homem fraudulento. Ganhei dons, ganhei sinais, prodígios, mas eu coloquei um ponto final. Então, o que eu quero dizer para você? Você não coloca a culpa em Deus, porque você não recebeu isso, porque você é coitadinha ou coitadinho. Não tem coitadinha aqui dentro. Aleluia. Você tem que botar um ponto final e não ser uma fraude. Aleluia. Se às vezes vê que a gente é um bom pagador, o que tem que fazer? Colocar um ponto final. Por quê? Se eu tiver, eu compro. Se eu tiver, eu não compro. Mas nunca mais ninguém vai dizer para mim que eu estou negativo. Tem que ter uma determinação. Aleluia. Porque às vezes você está pedindo uma coisa na igreja, Senhor, como fala mesmo? Nós queremos uma. Não é revolução, como fala? Quando avivamento. Mas chega avivamento nenhum. Que avivamento vai chegar se você não tem a determinação de colocar um ponto final na fraude? Marcela colocou um ponto final no trabalho dela. Aleluia. A Marcela está trabalhando 500% para poder dar tudo certo. Se trabalhar 100, vai para comum. Espiritualmente, Aleluia. você quer ser amigo de Deus. Você quer ser uma mulher de Deus. Você quer ter os sinais de Deus. Eu não acho que há uma fraude dentro de cada um de nós. Eu não acho. Eu tenho certeza. Deus não é uma pessoa ruim. Não é uma pessoa ruim. Ele não deve você ficar chorando. Deus, que isso? Olha para você. Eles são perfeitos. Aleluia. Por que Paulo recebeu a força de visitar inúmeras cidades, inúmeros países? Por que ele recebeu essa força? E você às vezes tem uma consagração. Irmão, não vai dar para mim. Não vai dar. Você tem uma oração. O que aconteceu para você chegar agora? Não, eu não consigo orar. Mas você está com alguma doença? Não. Mas a oração é nova. Você tem algum problema? Não, eu não consigo. Você mesmo se auto-intitula como uma fraude diante de Deus. Não é Deus, não. Agora, eu não estou dizendo que você vai fazer um ano de monte, mas passa por lá voluntariamente, naquilo que lhe cabe. Agora, você querer orar, gritar, Senhor, 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 como se ele estivesse demorando. Irmãos, Deus não demora nada assim, não. Aleluia. Deus não demora a vacinar uma pessoa 10 anos no Espírito Santo, só tem pecado. Ela vai ser uma fraude com características que ela mesma, está vendo? Que Paulo está repudiando. Olha, eles vão estar chorando e eles vão pedir uma vez de direção. O que Deus quer dizer para a gente? Ó? A Ana Laura reivindicou. A Gabi reivindicou. O presbítero reivindicou. Todos reivindicaram. Aleluia. A graça e a glória de Deus. Será que Ele é tão imperfeito com a gente para nos colocar numa fila de espera que nunca chega o teu número? Irmão, de maneira nenhuma. Quero falar para os irmãos que eu amo vocês inteiros. Eu já falei tantas vezes você ser um galo de briga espiritual. Mas olha para você e você fala, bom, eu não tenho essa força toda. Eu também não tinha, irmãos. Mas eu olho para a palavra que Paulo trouxe, a palavra para Cristo. Eles nunca rejeitaram a guerra. Não teve nenhum que rejeitasse a guerra. Pedro está preso, Paulo foi preso, ninguém quis me tirar daqui, imperador.
limite, ver uma coisa simples. Irmã, não tem que não vou poder vir, não. E o irmão? Também não vem. E claro que você mesmo autentica, sabe? Autenticar é você colocar uma determinação dentro de você. Bom, eu sou uma fraude mesmo. Por quê? Não quero mudar. Então nessa noite, quando você orar, você fala assim: Deus, eu sou uma fraude. Meu Deus. Por quê? Aleluia. Eu não penso em ser um original perfeito, como Paulo foi, como Pedro foi, como Jesus foi. Então, irmão, vai para casa tranquilo, certo de que não há nada de errado com Deus, nem com ele, nada. Glória a Deus. Mas eu preciso fazer, e você precisa fazer, o que cabe a cada um de nós, as mãos de novo em nós. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.